A nova identidade de Saulo. Continue conosco até o final deste vídeo, porque Deus vai falar com todos nós por meio da sua infalível palavra. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos, onde quer que vocês estejam, que a paz de Deus continue presente em cada vida, em cada coração. Inscreva-se em nosso canal. Dê aquela apertadinha no sininho, faça o seu comentário e deixe o seu like. É muito importante para o crescimento do nosso canal. E agora, meu irmãozinho, e agora, meus amigos, Deus vai nos falar por intermédio da sua infalível palavra. O texto de hoje está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 19. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo, nas sinagogas, pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome e por isso veio aqui para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Aleluia! Glória a Deus! Meus irmãos, meus amigos, continuamos aqui no livro de Atos e mais precisamente no capítulo 9. Ainda vamos passar pelo menos uns 2 a 3 vídeos falando sobre a vida de Saulo, que depois Deus o transformou em Paulo. A mensagem de hoje fala sobre a nova identidade de Saulo de Tarso. Como vocês já ouviram em mensagens anteriores, Saulo teve um encontro com Jesus na estrada de Jerusalém a Damasco. E exatamente por ele ter se encontrado com Jesus, houve uma mudança muito grande. Até o nome dele foi mudado. Porque é assim que acontece quando o ser humano tem um verdadeiro encontro com Jesus. Lembre-se que Saulo de Tarso era um religioso, muito radical, inclusive, na religião. E em nome da religião, ele matava, em nome da religião, ele prendia as pessoas, maltratava as pessoas. Mas, após ele ter tido um encontro com Jesus, aí a vida dele mudou completamente. É sobre isso que nós vamos meditar aqui a partir de agora. Vamos para o primeiro tópico da mensagem de hoje. Testemunho ousado de Paulo. Texto bíblico. E logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Aleluia. Vejam bem, amigos. Então, Saulo de Tarso, depois de ter passado 3 dias orando e jejuando, ele entrou na cidade, puxado pelas mãos de alguém, dos amigos que estavam com ele na viagem. Deus revelou a Ananias o que ele deveria dizer para Paulo. Ananias obedeceu ao Senhor e após a oração de Ananias, ou no mesmo momento ele foi cheio do Espírito Santo, creio eu que ele falou em línguas estranhas naquele momento. A Bíblia não diz, mas pelos frutos da vida de Paulo, daquele momento em diante, ele foi cheio do Espírito Santo e também foi batizado nas águas para que nele se cumprisse
a ordem de Jesus. Quem crê e for batizado será salvo. Então, tudo isso, Paulo passou por um processo e por isso que a vida dele foi mudada completamente. E o que aconteceu? Ele entrou na cidade e não perdeu tempo, não. Ele foi para a sinagoga agora falar da vida dele. Contou a história dele, o que era que ele fazia. Em nome da religião judaica, em nome do farisaísmo, ele perseguiu os cristãos. Não adianta perseguir o povo de Deus, é tempo perdido. Quem se levanta contra o povo de Deus está se levantando contra o próprio Deus. Porque o povo de Deus tem um dono. A igreja de Deus tem um dono. Jesus disse para Pedro: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, referindo-se a ele mesmo, eu edificarei a minha igreja. Então, se Jesus falou a minha igreja, é porque ele é o proprietário, ele é o dono da igreja. Então, na minha casa, eu sou o dono, claro, abaixo de Deus. Para alguém aqui na terra entrar na minha casa, eu tenho que autorizar. Por quê? Porque eu sou o dono da casa. Assim mesmo é Deus. A igreja é de Deus, não é do homem. Tem alguns por aí que se acham, algumas pessoas por aí, e até pastores mesmo, que se acham donos de igreja. Não, a igreja não é do pastor. Quando eu estava pastor na cidade de Monte Alegre, fiquei muito conhecido na cidade, na região, e as pessoas diziam assim: você é lá da igreja do pastor Jairo? Aí eu dizia: não, irmão, a igreja do pastor Jairo não, eu não tenho igreja. Eu sou apenas um servo de Deus que cumpro aquilo que Jesus mandou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esta é a missão do pastor. Agora, querer ser dono de igreja, isto aí não está de acordo com a palavra de Deus. Então, quem é o dono da igreja? É Jesus. Então, quem se levantar contra qualquer membro desta igreja está se levantando contra o próprio Deus, porque crente tem dono. Nós temos um pai. E quem é o nosso pai? Deus. Ele é o criador dos céus e da terra. Somos, de forma natural, criaturas de Deus, mas espiritualmente, porque aceitamos a Jesus como nosso Senhor, como nosso único e suficiente Salvador, nós somos conhecidos no universo. Até os demônios sabem que nós somos filhos de Deus, porque não nascemos da carne e nem do sangue, mas nascemos do Espírito. O Espírito Santo que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e por isso hoje nós somos filhos de Deus. Amém? E agora vamos para o segundo tópico da mensagem de hoje. O impacto do novo nascimento. Texto bíblico. Todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome e por isso veio aqui para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Então, meus irmãos, meus amigos, esse texto aqui mostra claramente a mudança, a transformação, o impacto da nova vida do apóstolo Paulo. Aquele Paulo, agora Paulo, o ex-Saulo, que era perseguidor, que era valente para fazer o mal, agora estava nas sinagogas de Damasco, falando da sua vida, da sua nova vida em Cristo Jesus, pregando que só Jesus Cristo salva porque salvou a vida dele. Certamente ele dava testemunho da transformação que aconteceu a partir do momento em que ele ouviu aquela voz: Saulo, Saulo, por que
me persegues? A partir daquele momento, a vida daquele homem perseguidor mudou completamente. Amigo, é assim que acontece. Aconteceu comigo também. A partir do momento em que eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, pronto, tudo mudou da minha vida. E continua mudando. Cada dia que passa, cada dia que eu estudo a Bíblia, mais esta transformação, porque, amigo, nós estamos num processo de transformação até o dia da vinda de Jesus. Paulo passou também por um grande processo, mas a transformação, a certeza de vida eterna, a certeza de que ele estava no caminho errado, fez com que ele mudasse radicalmente. Aquele Paulo perseguidor, agora você vai continuar ouvindo a palavra de Deus aqui no nosso canal, você vai perceber a grande mudança que o Espírito Santo realizou na vida de Paulo, que antes era o Saulo de Tarso. Agora eu quero orar por você, para que você também tenha um encontro com Deus, tenha a sua vida transformada pelo poder de Deus. Porque o Evangelho, amigo, ele tem um poder de transformar a vida do ser humano que crê. Amém? E eu vou orar por você agora, e este milagre da transformação, da libertação, porque Paulo foi liberto da violência, Paulo foi liberto do radicalismo, ele foi liberto pelo poder do Evangelho de Cristo. Ore comigo agora, onde quer que você esteja. Pai, em nome de Jesus, eu entrego em tuas mãos, te apresento todas as pessoas, todos os amigos que ouviram a tua palavra. Espírito Santo, através desta palavra, desta mensagem, convence os nossos irmãos e amigos, para que haja em cada um deles uma transformação, como aconteceu na vida de Paulo. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todas as pessoas que estão te aceitando como Senhor e Salvador. Perdoa os seus pecados, registra os seus nomes no livro da vida e que todos permaneçam firmes até o dia da tua vinda para levar para o céu a tua igreja através do arrebatamento. Assim seja, amém e amém. Meus amigos, meus irmãos, agora nós vamos orar pelo Brasil. O nosso Brasil precisa ser salvo. O nosso Brasil precisa mudar de atitudes. O Brasil precisa se converter. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Você pode até ser um cristão, dizer, eu sou cristão. Mas se você olhar para a Bíblia, você vai ver que a Bíblia, que é a nossa bússola, ela vai mostrar que você precisa se converter. Então, seja humilde. Reconheça que você precisa se converter. É por isso que eu vou orar por você agora, porque o Brasil só vai mudar se você der o primeiro passo, se arrepender e se converter. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento esta nação. Pai, o Brasil é teu. O Senhor é o Deus do Brasil. Ainda que a maioria, Pai, não te conheça, ainda que a maioria não te sirva, ainda que a maioria, Paizinho, não te adore em espírito e em verdade, como preconiza a tua palavra. Mas o Senhor continua sendo Deus a si mesmo. Então, Paizinho, e como Deus, eu tenho certeza que o Senhor não quer que nenhum brasileiro se perca. Mas o seu desejo, Paizinho, é que todos sejam salvos. Por isso, Paizinho, eu entrego o povo brasileiro em tuas mãos. E aquele que está humildemente dizendo, Pai, eu quero ser salvo. Então, o Espírito Santo convence
esta pessoa do pecado, da justiça e do juízo, para que haja uma mudança, como aconteceu na vida de Saulo de Tarso. Obrigado, meu Deus, pelo grande milagre de salvação, de libertação, de transformação que está acontecendo agora na vida de milhões de brasileiros. Obrigado, Paizinho, por estes milhões de milagres que só o Senhor é quem pode fazer na vida do ser humano. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus amigos, final de mais um vídeo. Muito bom tê-los conosco durante estes minutos em que passamos juntos, nos alimentando da infalível Palavra de Deus. Estejam conosco em nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Compartilhe com seus amigos tudo que vocês ouviram aqui em nosso canal. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o santo amor de Deus nosso Pai, a maravilhosa consolação do Espírito Santo esteja presente em cada vida, em cada coração. Assim seja. Amém, amém e amém. Graças a Deus.